E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos tratar a respeito da atividade da gestão de compras. Essa atividade de compras ela é fundamental para que a organização ela consiga atingir os seus objetivos estratégicos e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Nicole, eu sou professora de Administração de Recursos Materiais e esse será o tema da nossa aula. É sobre o setor de compras que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Vamos falar como ele funciona, quais são os processos e também as diferenças de um setor de compras numa organização privada e numa organização pública, certo? Bom, vou colocar aqui o slide na tela e vocês vão perceber que eu estarei alternando entre slide e tela para fazer alguns apontamentos com vocês. Gosto muito de escrever durante as minhas aulas, certo? Para vocês não ficarem aí parados só ouvindo, morrendo de sono, né? Então, em alguns momentos a gente vai construindo juntos algumas ideias. Antes de eu começar a aula, deixa eu só passar algumas dicas para vocês, tá? Lembrem de seguir a gente lá no Instagram. Aqui no slide vocês vão ver as nossas redes, certo? Lembrem de seguir a gente através de lá, porque no Instagram do Mapas e Cards sempre vocês vão perceber que vai ter os avisos das nossas aulas ao vivo. Vocês podem mandar mensagem para a gente, se precisar tirar alguma dúvida, podem mandar mensagem através de lá. Lá tem muita dica boa, certo? Não só de aviso de aula não, mas dica legal de concurso. Então aproveita, segue a gente através de lá. Também deixei aí o meu Instagram, caso vocês queiram falar alguma coisa, esclarecer algum ponto que não ficou claro para vocês. O que não pode aqui é você guardar a dúvida para você, combinado? E um outro ponto, antes da gente começar de fato a nossa aula, eu preciso passar para vocês o nosso cupom. A gente hoje está com um super cupom, então usando esse cupom aprovado PCDF, você vai garantir 25% de desconto e esses 25% de desconto eles vão se aplicar, seja caso você deseje adquirir a disciplina isolada ou também o pacote completo. Então esse desconto ele tá muito top. E lembrando, tá? Deixei aqui na tela para vocês. Válido para as isoladas e para o pacote e ele é válido só até 30 de setembro. Então corre para você não perder essa oportunidade. É isso, vamos lá então começar a nossa aula. E eu quero começar aqui citando para vocês os principais objetivos da gestão de compras, só para vocês irem assim sentindo a importância desse tema. Então, vamos lá. Objetivo número 1 aqui é assegurar o fornecimento contínuo de materiais que satisfaça as demandas da organização. Então, o fornecimento contínuo para as demandas da organização. Além disso, obter materiais com preços competitivos. Então, buscar adquirir de forma mais econômica possível, visando a redução dos custos operacionais. Claro que essa redução dos custos ela não é feita de qualquer maneira, né? A gente tem que prezar, obviamente, pelo padrão de qualidade, que é o próximo objetivo que eu iria citar para vocês. Eu irei citar para vocês que é atender o padrão de qualidade. Então, procurar materiais que atendam o padrão de qualidade exigido pela organização, aquele padrão que foi definido como um parâmetro estabelecido previamente. Ela também é importante para que a gente consiga colaborar com a padronização e a simplificação de materiais e equipamentos. Integração com outras áreas, como assim? A gestão de compras, ela promove a integração com áreas como a gestão de estoques, a área de produção, a área de vendas, por exemplo. Então, vou acrescentando aqui para vocês. Outro objetivo que essa gestão de compras possui é pesquisar, selecionar, escolher fornecedores confiáveis. E não apenas escolher os fornecedores confiáveis, mas buscar criar com eles uma relação, criar com eles, com esses fornecedores, uma parceria realmente, para que seja uma via de mão dupla, um está ali ajudando o outro e com o objetivo principal, né, que é atender às demandas da organização, no caso de uma organização pública, da coletividade, da nossa sociedade, e no caso de uma organização privada, para que a gente consiga, dessa forma, maximizar o lucro dessa empresa. Por fim, mas não menos importante,
promover a sustentabilidade. A gestão de compras, ela busca fornecedores, hoje em dia, cada vez mais, fornecedores, materiais que promovam práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Então, a gente pode resumir aqui que na gestão de compras eu vou planejar, eu vou executar, eu vou monitorar todo o meu processo de compras, desde o desenvolvimento, desde quando eu vou criar um cadastro de fornecedores, até, de fato, adquirir o material desejado. E a gente já entra no próximo tópico que eu quero comentar aqui com vocês, que é o ciclo de compras. Quais são essas etapas desse ciclo de compras? A gente começa, gente, com o pessoal, com a preparação do processo. Essa preparação do processo, ela vai incluir aqui, aí você vai acrescentando aí no seu material, ela vai incluir desde você receber e analisar as requisições de compra, essas requisições de compra são os outros setores que vão enviar quais são as necessidades que eles possuem. Necessidades, especificações, quais são as quantidades daquele produto. Então, eu vou receber, analisar e montar o meu processo de compras. Minha segunda etapa vai ser o planejamento da compra. Aqui eu preciso indicar os fornecedores, e estabelecer as condições gerais para essa compra. Na sequência, com a indicação de fornecedores, eu vou selecionar, eu vou definir quem serão os meus fornecedores ou quem será o meu fornecedor. Quarta etapa, vou iniciar com a minha concorrência, com a minha abertura das propostas, análise dessas propostas, avaliar. Vou fazer também o processo aqui de negociar o preço. Vou numerar aqui para facilitar a nossa vida. Então, quinta etapa agora é a etapa de contratação. É o momento em que eu vou emitir o meu pedido de compra. Seguindo para a nossa próxima etapa, eu tenho o controle de entrega. Não basta apenas eu definir quais são os itens que serão comprados, montar o processo, receber, né, analisar todo o processo, definir quem serão os fornecedores, emitir o pedido. Eu preciso acompanhar se aquele pedido ele de fato chegou, se ele vai chegar no prazo estimado. Então, aqui o controle da entrega, ele realizará o acompanhamento dos prazos. E por fim, né, não é um fim, porque esse ciclo de compras ele é um ato contínuo da organização, a gente não compra só uma vez, a gente está ali constantemente, as necessidades elas vão se repetindo, né? E a gente vai monitorando e acompanhando e vendo o que é que vai precisar comprar novamente, certo? Mas nossa sétima etapa será a etapa de recebimento e encerramento do pedido daqueles produtos que eu fiz. Então, eu vou receber, eu vou aceitar a minha mercadoria. Vamos fazer aqui o aceite da mercadoria. Eu preciso aprovar a fatura, dar o ok lá se tudo chegou direitinho, na quantidade, nas especificações corretas, para que aquele meu fornecedor receba o valor que ele tem a receber e também encerrar aquele processo de compra. Agora, gente, nós vamos conhecer as operações de compras. A solicitação de compras ele é um documento que vai autorizar o comprador a executar, de fato, essa compra. Ele deve informar nessa solicitação de compras, ele deve dizer qual é a quantidade de itens, qual é o prazo que ele precisa entregar, o que ele vai comprar, né? Primeiro eu vou até colocar aqui, primeira coisa, o que, a quantidade, o prazo, o local de entrega. Então, nessa solicitação de compras, que é uma das primeiras operações que temos, tem que constar tudo isso, para que ele consiga autorizar o comprador a executar a compra de fato.
A quantidade em estoque, o momento onde deve acontecer, né, é o que nós chamamos de ponto de ressuprimento. O momento em que deve acontecer essa solicitação de compra é o que chamamos de ponto de ressuprimento. O ponto de ressuprimento, ou também conhecido como ponto de pedido, é a quantidade em estoque que, ao ser alcançada, é o momento de dar início ao processo de compras por meio da solicitação de compra. Muito cuidado aqui, e aí essa é uma grande pegadinha de prova de muitas questões, é que ele fala que o momento de realizar a solicitação de compra é quando se alcança o estoque mínimo. Então, o estoque de segurança, ele pode usar um desses dois termos. Pessoal, o estoque mínimo ou estoque de segurança é aquela quantidade mínima, aquela reserva de segurança que a empresa precisa ter para evitar a falta de mercadoria, caso a gente tenha algum atraso no fornecimento, dê algum problema aí no prazo de entrega. Mas não é para que o gestor do setor de compras, ele não deve realizar essa solicitação de compras quando atinge o estoque mínimo, não. Ele tem que realizar a solicitação de compras no momento do ponto de pedido ou do ponto de ressuprimento, que fica acima aí do estoque mínimo. Porque a ideia é que esse estoque mínimo, esse estoque de segurança, ele não precise ser utilizado, certo? A ideia é que você não precise utilizar esse estoque de segurança, não. Só em casos extremos de atraso, como eu já falei. Então, o start da solicitação ocorre no momento do ponto de ressuprimento ou ponto de pedido. Coloca isso na sua cabeça, tá? Porque muita questão coloca essa pegadinha confundindo. Eu já vou colocar aqui, ó. Coloca dessa forma, não é. É um não bem grande para você não confundir. Não é no estoque mínimo. Depois, então, entendida essa parte da solicitação, depois que a gente recebe essa solicitação de compras, essa requisição de compras, eu vou começar a cotar os meus preços. E aí, ao realizar essa cotação de preços para um determinado produto, para um equipamento, o fornecedor eles vão enviar as propostas, vão especificar quais são os preços, qual o prazo que ele consegue me entregar, se tem algum reajuste, qual é as condições gerais estabelecidas, quais são as condições gerais estabelecidas por eles. E a próxima operação é seguir para o pedido da compra, que é um contrato formal entre o comprador e o fornecedor, representando todas as condições da transação que foi estabelecida. Então, a gente passou aqui pelas 3 operações: solicitação do pedido de compra, certo? Depois, eu vou realizar a cotação, coleta de preços e fazer, finalmente, o meu pedido de compras. Como a gente viu até aqui, a área de compras ela deve comprar sempre o suficiente. Ela tem essa responsabilidade de manter a empresa funcionando, de atender as demandas previstas, não permitindo que a produção ali pare por falta de material. E para que isso aconteça, gente, é muito importante que a gente consiga definir o nosso lote de compras. Qual é a quantidade que eu vou comprar? E a gente vai entender agora um outro conceito que é muito importante também, que também é objeto de questão de várias provas, que é o lote econômico de compras, certo? Vou colocar aqui de novo no nosso slide. Bom, então o lote econômico de compras é uma técnica utilizada para determinar a quantidade ideal de produtos a serem comprados de uma vez, considerando fatores como o custo de armazenagem, o custo de colocação de um pedido, a demanda pela espera do produto. A ideia aqui principal é minimizar os custos relacionados ao estoque, incluindo o custo de aquisição, armazenamento e manuseio. O principal ponto que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês consigam calcular, que vocês saibam como calcular o lote econômico de compras. Aí a gente vai trabalhar isso através de um exemplo. Eu vou explicar essa fórmula aí para vocês, vocês vão ver que é super tranquilo. O lote econômico de compras ele pode ser calculado usando essa fórmula que vocês estão vendo aí na tela, em que eu vou tirar a raiz quadrada da demanda do custo do pedido dividido pelo custo de armazenagem. Vamos fazer o seguinte, para que vocês consigam compreender melhor, vamos imaginar um exemplo, tá? Porque eu imaginando um exemplo, tenho certeza que vai ficar muito mais claro para vocês conseguirem compreender. Então, imagine aí que você tem o consumo de uma peça, de um motor, acho que motor não, né? Porque vão ser muitos. Mas, enfim, de uma peça do veículo. E a gente tem o consumo de 500 unidades por ano.
O custo anual de armazenagem, é outra informação que eu vou deixar aqui. Custo de armazenagem anual por peça é de R$5. E o custo do pedido é de R$500. E aí a questão, ela vai te dar ela pode te dar todas essas informações e perguntar para você como é que eu calculo o lote econômico de compra nesse caso. Bem tranquilo aqui da gente resolver, tá? Mais trabalhoso é você lembrar aí das formulazinhas de matemática. Você vai basicamente tirar a raiz em que você vai colocar aqui 2 vezes quem é a minha demanda. A minha demanda, gente, é esse valor aqui, certo? É o consumo da peça naquele ano. Então, eu vou multiplicar aqui 2 vezes 500 mil vezes quanto foi o meu custo do pedido. Falei para vocês que o custo do pedido é de R$500. E eu vou dividir tudo isso pelo custo de armazenagem, que foram os R$5. No fim das contas, você vai ter que tirar a raiz desse valor aqui, certo? E basicamente vai dar 10 mil. 10 mil peças. Então, o ideal é comprar a peça em lotes de 10 mil, certo? Esse exemplo que eu dei para vocês, ele foi um exemplo, vocês vão concordar, né? Muito fácil. Por quê? Basicamente, você só precisou pegar as informações que você tinha, que o enunciado disponibilizou, colocar na fórmula e aí fazer o cálculozinho e aplicar a fórmula. Só que pode acontecer a seguinte situação, dele não dá para você o custo de armazenagem que a gente colocou aqui. Nosso custo de armazenagem anual por peça de R$5. Pode ser que ele não te dê essa informação. E aí você precisa saber como você vai agir nessa hipótese. Então, vamos pensar agora num segundo exemplo, certo? Nesse segundo exemplo, eu vou te dizer que o teu consumo ou demanda, tá? Na fórmula tá como demanda, continua sendo das 500 mil unidades por ano. O custo do pedido permanece no valor de R$500, certo? E aí eu não te dei o custo de armazenagem. Como é que você vai calcular esse custo de armazenagem? Para calcular, a questão ela precisa te dar uma outra informação, que é o custo de manutenção do estoque. Então, olha só, ou ele vai te dar o custo de armazenagem ou o custo de manutenção do estoque. E aqui, o custo de manutenção do estoque, ele dá geralmente em percentual, tá? Então, seria o valor de 10%. Como que você vai calcular o custo de armazenagem? O custo de armazenagem, você vai calcular pela multiplicação do custo unitário do produto e multiplicar por essa taxa, que ele chama ou de taxa de armazenagem ou de taxa de manutenção do estoque. Então, eu vou pegar o custo unitário do produto e multiplicar pelo que nós chamamos de taxa de armazenagem ou de manutenção do estoque, certo? E para o nosso exemplo, ficou basicamente multiplicar os R$50 multiplicado por 0,10. Esses R$50, esse custo unitário de compra, a questão ela também vai te dar.
até para que você consiga realizar esse cálculo, né? Bom, e aí é basicamente agora você aplicar novamente na sua fórmula do leque. Agora que você tem o custo de armazenagem, você só vai jogar aqui de novo na fórmula. A gente vai ter o mesmo valor, afinal eu não mudei aqui os números, certo? Peguei os 500 mil do meu consumo ou demanda, multipliquei por 2, multipliquei também pelo custo do pedido, dos 500, e agora eu vou dividir tudo isso pelo meu custo de armazenagem que eu encontrei aqui no valor de 5. Chegando ao resultado de quanto? De 10 mil. Tá? Bom, e aí a gente sabe que serão 10 mil peças. Ele pode perguntar para você o seguinte: quantos pedidos eu preciso fazer num ano? Certo? Se ele te perguntar isso, como é que você vai fazer? Como é que você vai encontrar esse resultado? Quantos pedidos eu preciso fazer no ano? Para encontrar esse resultado, você vai fazer o seguinte cálculo. Você precisa dividir aqui a sua demanda esperada ou seu consumo pelo tamanho do pedido de compra, pelo seu lote econômico de compras que você encontrou. Então, eu vou dividir os 500 mil pelos 10 mil. Então, significa que eu preciso realizar 50 pedidos no ano. Deu para vocês entenderem? O que é que a gente tem aqui de informação? Calculei o lote econômico de compras, então eu preciso realizar realizar um pedido com um lote de 10 mil peças. Quantos pedidos eu vou fazer no ano para que eu consiga alcançar esse consumo, essa demanda esperada? Eu preciso realizar 50 pedidos com 10 mil peças em cada um desses pedidos. Assim, vocês conseguiram compreender então melhor agora em que momento, para que serve esse conceito, quando vocês vão aplicar esse conceito do lote econômico de compra. Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do cadastro de fornecedores, certo? Os fornecedores, eles desempenham um papel que é um papel fundamental na gestão de compras de uma empresa. Eles são essenciais para que a gente consiga garantir uma continuidade das nossas operações, a qualidade dos nossos produtos, para que a gente tenha uma competitividade dentro do mercado. Lembra que eu comentei com vocês lá no início da aula de que a gestão de compras ela tem esse papel de criar uma parceria realmente com os fornecedores? Pois bem, o cadastro de fornecedores ele é fundamental para a empresa por vários motivos, como esses que eu listei aí na tela do slide para vocês. Ele vai facilitar o processo de compras, né? Se a gente tem um cadastro bem organizado, que permite o acesso fácil, o acesso rápido a essas informações, e que eu consiga ver quais são os dados de contato, qual foi o histórico de compras, qual o prazo que esse fornecedor costuma me entregar, isso tudo acelera o meu processo de cotação. Eu não preciso estar fazendo essas mesmas perguntas se elas já estão lá no meu cadastro. Além disso, garantia da qualidade e da confiabilidade, se eu já tenho um cadastro de fornecedores seguros para realizar as minhas compras, melhora nas negociações, porque a gente cria essa parceria com esse cadastro de fornecedores, e com essa parceria talvez eu consiga melhores descontos. Facilita a gestão de riscos. O cadastro de fornecedores, ele vai reduzir o risco de interrupções no fornecimento. A ideia é criar esse elo para que a produção ela não pare. Ele também auxilia no planejamento estratégico, permite que a empresa ela tenha essa visão da sua rede de fornecedores, consiga realizar o planejamento estratégico das suas compras, avaliando periodicamente o desempenho. Ela consegue identificar melhorias, mudanças de parceiros, ela percebe que aquele fornecedor ali não está sendo bacana, não está cumprindo os prazos.
Facilita a diversificação de fornecedores, então eu não fico vinculada a um único fornecedor, eu tenho uma gama de opções, evitando a dependência excessiva de um único fornecedor e reduzindo os riscos associados a essa falta de produtos quando a gente só tem um fornecedor. Bom, entendido então a importância do cadastro de fornecedores, quero falar agora com vocês a respeito do ciclo do pedido no fornecedor. Ele inicia com a preparação, que é a requisição de produtos ou dos serviços. Aqui eu preciso, são atividades que estão relacionadas com a escolha, preciso da escolha de informações acerca dos produtos, requisição formal. Na etapa seguinte, eu tenho a transmissão de informações e documento de origem do comprador para o fornecedor. Na terceira etapa, eu venho com a etapa de recebimento. Eu preciso verificar com exatidão as informações contidas, como a descrição, a quantidade, o preço de itens, conferir se os itens solicitados, se eles não estão no estoque, para a gente não estar comprando desnecessário, preparar todos os documentos para o atendimento do pedido, verificar a situação de crédito desse cliente. Quarta etapa é a etapa de atendimento. Ela é responsável por embalar os itens, programar o embarque desses materiais. E, por fim, um relatório da situação com o objetivo de manter os clientes informados sobre qualquer atraso que possa acontecer, para que eles consigam fazer todo o acompanhamento e localização do pedido deles. Esse ciclo de pedido no fornecedor, pessoal, eu estou passando para vocês, mas esse ponto não é um ponto tão recorrente nas questões quanto, por exemplo, quando a gente fala aqui do lote econômico de compras ou do ciclo de compras, certo? É sempre importante a gente estar preparado para todos os cenários, mas eu preciso pontuar também aquelas partes que não são tão incidentes nas questões. E falando em incidência de questões, agora a gente vai ver algumas estratégias de compras e a diferença entre elas, que é a estratégia de verticalização e horizontalização e a estratégia de centralizar e descentralizar. Essas daqui, pelo amor de Deus, eu peço que vocês prestem muita atenção, porque ela sim é bastante cobrada nas questões, essas duas. Começando pelas estratégias de verticalização e horizontalização. Na estratégia de verticalização, a empresa está com o objetivo de controlar, de integrar partes da sua cadeia de suprimento, internalizando as etapas que normalmente ela iria terceirizar. Isso pode envolver a aquisição de fornecedores, de distribuidores. A ideia aqui é que ela consiga ter o quê? O maior controle sobre os insumos, sobre os custos e sobre a qualidade do produto. Na verticalização, a empresa ela vai ganhar muito independência em relação ao mercado, certo? Eu coloquei aqui. Por quê? Porque ela busca produzir o máximo possível internamente. Ela não está mais comprando, por exemplo, aquela matéria-prima de fora. Ela está produzindo internamente. Com isso, ela ganha independência. Por outro lado, para que ela consiga executar toda essa produção, toda essa cadeia internamente, ela também vai ter, em contrapartida, um maior custo com máquina, com empregados, com toda a estrutura em geral da empresa. Então, imagine que uma empresa de automóvel, ao invés de comprar o motor, os bancos, enfim, toda a parte de mídia do veículo, ela fala, não vou comprar isso de um fornecedor externo, eu vou produzir internamente. Beleza, ela vai se tornar independente, ela vai conseguir ter esse controle maior sobre os insumos dela, porém, em contrapartida, ela vai ter um custo maior, porque ela vai precisar de mais maquinário, mais pessoas ali trabalhando para essa produção. Já a estratégia de horizontalização, a empresa ela vai manter as suas compras e a produção de materiais, de componentes dispersas em diferentes fornecedores, buscando terceirizar as atividades fora do seu produto principal. Então, ela vai adquirir materiais, serviços de fontes externas. Com isso, ela consegue se livrar de custos estruturais, custos fixos. O custo, como a gente colocou aqui, é o inverso, né? É um menor custo
de máquina de estrutura. Em contrapartida, ela vai depender, então ela depende dos fornecedores. Se esse fornecedor aí desaparecer com o material dela, der um chá de sumiço, ela vai se ferrar, né? Ela depende dele para que a produção não pare. A gente tem uma dependência de fornecedores externos que pode aumentar o risco de um atraso, de uma falha, até mesmo uma falha de qualidade. E também de perder vantagem competitiva. Imagina que o fornecedor dela faz uma parceria com um concorrente. Ela perde, né, nessa questão de competitividade. Essa é a diferença principal entre verticalização e horizontalização. Verticalização, eu estou produzindo o máximo internamente, eu estou deixando de comprar de fornecedores aqueles meus insumos e passo a produzir internamente. Na horizontalização, não. Eu estou adquirindo materiais externamente e eu dependo dos meus fornecedores. Já nas estratégias de compra de centralização e descentralização, na centralização as compras são feitas todas por meio de uma estrutura única que tem como objetivo obter ganhos em escala. Quando a gente compra em grande quantidade, a gente tem uma chance maior de desconto. Não sei se vocês fazem, por exemplo, feira de mês, assim, que você compra aquelas bolsonas, tem 10 quilos de arroz, 10 quilos de açúcar, né? Essa forma de comprar tem como objetivo ganhar em escala, reduzir esses custos, obtendo um desconto maior do que comprar um único pacote. No processo centralizado, todas as decisões de compras vão estar centralizadas num único setor, num único departamento. Ele vai comprar para todo mundo, para todos os outros setores. Ele vai ser responsável por realizar as aquisições para toda a organização, controlando desde a escolha do fornecedor até o contrato, a negociação, o acompanhamento da compra. Como eu coloquei no slide para vocês, é uma única estrutura que realiza as compras. Dessa forma, eu consigo sim ter um maior controle. Vou acrescentar aqui. Eu consigo também obter ganho de escala. Eu consigo obter, a gente tem a tendência de conseguir obter aqui mais desconto, além da padronização de processos. Por quê? Porque eu vou ter uma uniformidade na minha política de compras, especificações, padrões de qualidade, um único setor verificando isso. Diferente da descentralização. Na descentralização, os profissionais de compra, eles vão estar espalhados por diversas áreas. E muitas vezes, nisso a gente ganha maior autonomia, maior agilidade, porque a pessoa ali, ela está mais próxima, ela consegue perceber de maneira mais rápida a compra que precisa ser realizada. Então, ganha em agilidade na resposta das demandas. Ele também consegue customizar cada unidade, consegue adaptar as suas aquisições à sua realidade, a exigências específicas. Porém, a gente perde na questão de economia, tá? Vou botar aqui menor economia. Entendido, então, essas duas diferenças, na centralização, uma única estrutura, um único departamento está responsável ali por realizar essas compras, e na descentralização não. Eu passei essa tomada de decisão para outros setores também, que estão mais próximos ali da ponta, do local, da necessidade. Ganho nessa flexibilidade, na agilidade, porém perco em questão de economia. Com relação agora a compras no setor público, a grande maioria de vocês sabe que essas compras, elas acontecem através de licitação. Não é segredo para ninguém, certo? A gente teve a mudança da nova lei de licitações e é muito importante que vocês fiquem atentos às modalidades que existem que podem ser utilizadas para realizar o processo de licitação, certo? Eu vou passar rapidamente por essa parte aqui, só para a gente dar uma relembrada nesses tópicos que estão lá na disciplina de Direito Administrativo, para a gente relembrar. E eu não vou me aprofundar neles justamente porque eles são muito mais objetos de outra disciplina do que da administração de recursos materiais. Falando um pouquinho das modalidades de licitação, eu tenho o pregão como uma modalidade de licitação para aquisição, quando eu vou adquirir bens e serviços comuns.
E o critério de julgamento pode ser menor preço, maior desconto. Eu tenho a concorrência para a contratação de bens e serviços especiais, de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Tenho também o concurso para a escolha, agora no caso de um trabalho técnico, um trabalho científico ou artístico. Tem o leilão, mas aí o leilão, no caso, não é para compra, e sim para venda, para alienação de bens. E eu tenho uma grande novidade na nossa nova lei de licitação, que é o diálogo competitivo. Tá? Pode ser sim que apareça em alguma questão aí ele perguntando como é que funciona as modalidades, ou pelo menos que você diga quais são as modalidades de licitação que podem ser aplicadas ao setor de compra quando eu estou falando de uma organização pública. E aí, dentro do diálogo competitivo, essa é uma modalidade que ela é utilizada quando a administração ela tem algum problema ou alguma demanda muito específica que exige inovação, uma solução complexa, diferenciada, como um grande projeto de infraestrutura, uma tecnologia avançada, tá? Além desses casos, também existem os casos de inexigibilidade, de dispensa de licitação, mas como eu falei, não é objeto da disciplina de administração de recursos materiais, então não vou me aprofundar muito nesse. E quando a gente for responder algumas questões, vocês vão ver que a cobrança, ainda que o tópico do edital fale em setor de compras ou compras no setor público, compras no serviço público, ele fica muito mais centrado realmente nos tópicos que a gente já abordou na nossa aula de hoje. Além das modalidades, temos também os critérios de julgamento, como critério de menor preço, aquele que atinge o menor dispêndio para a administração. Claro que existem padrões mínimos de qualidade que também precisam ser atendidos. Eu tenho maior desconto, eu tenho melhor técnica ou conteúdo artístico, tenho técnica e preço também, tá? Que vai haver uma ponderação entre os fatores, notas atribuídas à técnica e o preço da proposta. Tenho maior lance, mas aqui é aplicado, né? No caso de venda e não de aquisição, porque é no caso do leilão. E o maior retorno econômico, aquele que considera a maior economia para a administração. Passei brevemente, então, sobre as compras no setor público. Agora, o que é que eu quero? Agora eu quero que vocês respondam junto comigo. A gente vai responder aqui algumas questões, certo? Dica que eu dou quando a gente está respondendo questão através de vídeo. Pausa o vídeo, tenta responder aí você na sua casa primeiro, certo? E logo depois você escuta a explicação que eu vou passar aqui para vocês de cada um dos itens. Mas tenta responder aí primeiro você, sozinho, usando os conhecimentos que você adquiriu até o momento. Primeira questão, ela fala que as compras do setor público diferem das compras das organizações privadas apenas no que diz respeito à exigência de licitação pública em relação àquele. Vamos lá. De fato, a licitação pública ela é uma grande diferença entre as compras, né? A exigência de licitação pública, na verdade, ela é uma grande diferença entre as compras no público e no setor privado. Porém, essa não é que ele fala aqui, né? Apenas, difere apenas nisso. Não, tá? Tá errado. Já apareceu até o gabarito aí para vocês. Existem outras características marcantes nas aquisições públicas que não estão presentes nas privadas. Por exemplo, as compras públicas precisam ser regidas por meio da lei de licitações, esse é um ponto. Um outro ponto é a questão da transparência. Então, as compras públicas, elas devem seguir o princípio da publicidade. O processo precisa ser transparente. No privado, eles têm mais liberdade ali para adotar procedimentos internos no controle das compras. Outro ponto aqui, que acho que é também uma grande diferença, é o objetivo. Quando eu estou falando de compras públicas, eu estou voltado para atender o cidadão, as necessidades do meu cidadão, o interesse público. Já no privado, não. O privado, ele não tem como principal objetivo, quando ele faz uma compra, atender o interesse do cidadão. Ele tem o objetivo de maximizar o lucro da empresa dele.
Gabarito, então, desse nosso primeiro item aqui está errado. Próxima questão. O sistema descentralizado de compras pode ocasionar pouca uniformidade da qualidade dos materiais comprados. Pessoal, a gente acabou de falar, né? Falamos agora há pouquinho com relação a essas formas, a essas estratégias de compras, de centralizar e de descentralizar. E eu trouxe essa questão justamente para a gente acrescentar, aprofundar, na verdade, ainda mais no nosso conhecimento. Então, quando eu falo de um sistema descentralizado, eu preciso que vocês tenham em mente, eu falei já de flexibilidade, eu falei de agilidade, não foi? Mais rápido. Eu também falei que eu vou ter um maior custo, eu vou perder em economia de escala. Cada unidade, cada departamento vai ter essa autonomia, essa flexibilidade também sobre isso. E um outro ponto é que, como ele permite uma maior customização para que seja adaptado para aquele setor, aquela compra seja adaptada para a realidade daquele setor, sim, de fato, eu perco. Vou colocar aqui customização. Eu acabo perdendo, então eu vou perder em padronização, em uniformidade. Então, o nosso gabarito aqui, ele está sim correto. O sistema descentralizado, ele pode ocasionar essa perda, essa pouca uniformidade na qualidade dos materiais comprados. Vamos seguir em frente agora para mais uma. Ele diz o seguinte: nas compras públicas, o critério de preço econômico com obtenção de um material de qualidade deve ser preponderante ao critério de preço simplesmente. Então, o critério de preço com material de qualidade é mais importante, deve prevalecer do que apenas eu observar o preço. Essa daí tá bem tranquila, né? Esse é o tipo de questão que a gente pede a Deus que caia na prova. Bom, pessoal, o item tá certo, obviamente. O critério de menor preço, ele é amplamente utilizado, mas ele não é o único critério que importa, né? Até passei para vocês agora há pouco que existe técnica e preço, maior desconto. A gente tem uma série de critérios. Mas quando a gente aplica o critério de preço, é preciso que aquele fornecedor, ele atenda aos padrões mínimos de qualidade especificados. Então, eu não vou olhar ali o mais barato, o mais barato, mas que vai atender a qualidade que eu preciso. Afinal, estou lidando com o dinheiro público. Eu preciso ter uma efetividade nesse gasto. Tá? Eu não posso estar gastando de forma aleatória sem, de fato, atender as demandas da população. Gabarito aqui, então, sim, está correto. Próxima questão agora. O sistema de reposição contínua de estoque é concebido de modo que, até a entrega do novo lote de compra, seja possível fazer uso do estoque de segurança. Gente, eu comentei com vocês, muita questão caía, colocava esse tipo de pegadinha, né? E, eu vou realizar o pedido e até lá eu posso ir consumindo meu estoque de segurança, meu estoque mínimo, ou devo realizar meu pedido, minha solicitação de compra, quando eu alcançar o estoque mínimo. Não, o estoque mínimo, o estoque de segurança, a ideia é que ele não precisa ser utilizado. Você deve fazer o pedido no momento do ponto de ressuprimento ou do ponto de pedido. E quando ele fala aqui em reposição contínua, como o próprio nome já diz, os itens estão sendo repostos à medida que eles estão sendo vendidos. Então, eu vou ajustando o nível do estoque à capacidade de venda. Vendeu, já vou repondo. Vendeu, já vou repondo. Então, nesse caso, principalmente, é que eu não preciso utilizar o meu estoque de segurança. Então, o nosso gabarito aqui, ele está errado. Vamos para mais uma. A manutenção de um cadastro de fornecedores atualizado, ele é imprescindível para as aquisições de pequena monta, já que garantem maior celeridade. De fato, quando eu tenho um cadastro de fornecedores, eu comentei com vocês que isso garante, sim, uma maior eficiência, isso garante uma maior agilidade, porque eu já tenho ali toda a informação sobre aquele fornecedor, todo o histórico dele, o cadastro de certidões.
eu tenho o prazo que ele costuma entregar, quais são os produtos. Com isso, eu consigo obter maior segurança, correr menos riscos. Consigo também negociar melhores preços, porque a gente cria uma parceria com aquele fornecedor. Então, nosso gabarito aqui, ele sim está correto. Mais uma questão agora. Ela fala o seguinte: o processo de gestão de compras inicia-se com a cotação junto aos fornecedores, a fim de identificar a demanda, o preço, a qualidade dos bens a serem adquiridos. Lembram? Gente, falei isso para vocês. Falei para vocês, ó, o ciclo de compras é objeto de questão de prova, tá? É uma parte importante. Quando não é importante, a gente passa aqui de todo jeito, porque vocês têm que estar preparados para todos os cenários, mas eu saio destacando. E eu destaquei para vocês esse ciclo de compras. Para quem não lembra, quais são as etapas do ciclo de compras? Vou listar aqui. Eu tenho a preparação do pedido, vou colocar como eu coloquei lá no nosso outro slide, para não confundir vocês. Então, preparação do processo. Eu tenho o planejamento da compra, seleção de fornecedor. Eu tenho concorrência, abrir as propostas, analisar, contratação. Vou seguir aqui ao lado. Controle de entrega. E tenho o recebimento e o encerramento desse ciclo. Então, não, ele não inicia com a cotação. Primeiro, eu preciso fazer todo o processo de preparação, entender quais são as necessidades de compra daquele ciclo. Então, o nosso gabarito aqui está errado. E vamos para a nossa, acho que é a última questão da aula de hoje. Não poderia deixar de colocar aqui, tá? Uma questão sobre lote econômico de compras, para a gente ver como que ele foi cobrado, como esse cálculo foi cobrado na questão. Não só com o exemplo que eu dei. Então, ele diz o seguinte: considere o consumo anual de determinado produto seja de 1.000 unidades. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou lendo e já vou organizando as nossas informações para facilitar a nossa vida. Então, o consumo anual foi de 1.000 unidades. Eu vou colocar aqui como demanda, tá? Tendo a demanda e consumo da mesma forma, é só para facilitar a aplicação na fórmula. 1.000 unidades. Aí depois ele fala, o custo do pedido foi de quanto? De R$50. O custo de manutenção do estoque foi de 50 centavos. Aí ele fala, nessa situação, o valor do lote econômico de compras ele é inferior a 500 unidades. Ele pede para que você calcule, então, o leque. Gente, aqui você basicamente vai aplicar na fórmula, tá? Para quem não lembra, eu vou escrever aqui novamente a fórmula para vocês. A questão, ela foi super tranquila, não foi uma mãe não, foi uma avó. Ela deu para você tudo, você não precisava calcular nada. Eu comentei com vocês que em alguns casos eles não dão, né, o custo de manutenção, mas essa daqui, ela deu todas as informações. Então, percebam, eu vou colocar aqui e o meu lote econômico de compras. Como é que eu calculo? Lembram? É a raiz e 2 vezes a demanda vezes o custo do pedido. Eu vou dividir isso pelo meu custo de manutenção. Resumindo, o que é que eu vou ter aqui?
Ao final, você vai chegar aqui, ele vai pedir para você calcular a raiz quadrada de 200 mil. E vai dar aproximadamente aí 447,21. Nem precisa você terminar de fazer o cálculo, tá? À medida que você for vendo que já está indicando o resultado do seu cálculo aí, 400 e pouco, 447, sem pegar aqui os quebradinhos da vírgula, sem pegar as casas decimais, já conseguia marcar essa questão como correta, porque de fato foi inferior a 500 unidades. Nem precisava você fazer o cálculo completo, tá? Eu sei que muita gente se enrola um pouco aí para fazer, tirar a raiz de um número, fazer algumas contas de divisão, certo? Mas você chegando próximo, pelo menos, do valor, quando você realizasse esse cálculo, já dava para ir percebendo ali que estava, de fato, inferior a 500 unidades. Eu acredito que o mais complicado desse tipo de questão é a parte matemática mesmo, porque a aplicação de fórmula foi dada, era você colocar lá os valores e realizar o cálculo. E lembrar, claro, né, ter a lembrança da fórmula, mas a gente não tem aqui um monte de fórmula para vocês memorizarem, então essa daí é bem tranquila, acho que dá sim para vocês guardarem aí na cabeça até o dia da prova. Bom, e a gente encerra então por aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender todos os pontos abordados. E assim como eu falei lá no início, né? Caso fique alguma dúvida, algum ponto não ficou claro o suficiente, entre em contato com a gente para resolver todas essas dúvidas de vocês. E a gente se encontra na próxima aula.